Olá, olá, meninas e meninos. Têm estudado muito? Pois é, o Godorico tem feito alguns exercícios, algumas multiplicações e divisões com números decimais e tem tido dificuldades. E então resolveu pedir ajuda ao professor Damião. Ainda tenho dificuldades na multiplicação e divisão de números decimais. Vou pedir ajuda ao professor Damião. E lá fui eu, ter com o professor Damião para ter uma aula de apoio ao estudo. Olá, olá, meninos! Tudo bem com vocês? Eu soube que tiveram dificuldades nas multiplicações e divisões com números decimais. Vamos então aqui fazer alguns exercícios para ver se conseguimos resolver as vossas dificuldades. Então, para começar, vamos multiplicar dois números decimais. 134,6 vezes 2,3. Então já sabem, tem que multiplicar os números como se não tivesse vírgulas. E só no final é que vamos colocar as vírgulas. Ok? Bora lá então fazer. Ora, muito bem. Vamos lá então começar. Ora, 134,6 vezes 2,3. Ora, então... muito bem, vamos então fazer a conta como se não tivesse vírgulas. 3 vezes 6, 18, e vai 1. 3 vezes 4, 12, e 1, 13. 3 vezes 3, 9, e 1, 10. 3 vezes 3 e 1, 4. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. E agora somo tudo. Ora, então dá 8. 3 mais 2, 5. 9 mais 0, 9. 6 mais 4, 10. E vai 1. E 2 mais 1, 3. Pronto, está feito. Ok. Pronto, professor, está feito. Já fizemos a conta, como se não tivesse vírgulas. E agora? Ora, muito bem. Então, 134,6 vezes 2,3, ao multiplicar o 3, deu-vos 4.038. Ao multiplicar o 2, deu 2.692. E agora vou somar e vai-me dar o resultado de 30.958. Então até aqui fizemos a conta como se não tivesse vírgulas. E agora vamos colocar as vírgulas. E como é que vamos fazer isso? O número de casas decimais do multiplicando mais o número de casas decimais do multiplicador vai dar o número de casas decimais do produto. Então, uma casa decimal mais uma casa decimal dá duas casas decimais no produto. Então eu vou colocar a vírgula nas duas casas decimais do produto. Uma casa mais uma casa decimal dá duas casas decimais. Ok? Está entendido? Sim, professor, já entendemos. Ora, muito bem, vamos passar então à divisão com números decimais. Temos aqui dois números decimais e vamos dividir 59,86 a dividir por 2,4. Então não se esqueçam, aplica-se a mesma regra. Façam a conta como se não tivesse vírgulas. Esqueçam as vírgulas. Só no final é que vamos colocá-las, ok? Bora lá então fazer. Ora bem, vamos lá então. Ora, 59,86 a dividir por 2,4. Ora bem, então aqui, ora, 2 vezes 4, 8 para 9, 1, agora baixo 8, 4, 16 para 18, 2, abaixo 6, e 2 vezes 9, 9 vezes 4, 36, 0, 1, 3, 1. Muito bem, acho que já está. Muito bem, professor, já está. Fizemos a conta como se não tivesse vírgulas. E agora? Ora bem, então 59,86 a dividir por 2,4, certamente que vos deu este resultado.
249 no quociente. Então como é que eu agora vou colocar as vírgulas? Tenho duas casas decimais no dividendo e tenho uma casa decimal no divisor. Então no quociente, como é que eu vou colocar as casas decimais? O número de casas decimais do dividendo menos as casas decimais do divisor vai dar as casas decimais do quociente. Então, duas casas aqui, menos uma aqui, no divisor, dá uma. Então, vamos cá colocar então a vírgula. Duas casas decimais no dividendo menos uma no divisor dá uma no quociente. Muito bem, 24,9. Ok. Então, e agora e no resto? No resto, vou colocar o mesmo número de casas decimais do dividendo. Se aqui tem duas casas decimais, no resto também tem que ter duas casas decimais. Então, como é que eu faço? Acrescento um zero e uma vírgula. E ficam duas casas decimais no resto e duas casas decimais no dividendo. Então o resultado é 24,9 e sobram 0,1 ou 0,10. Perceberam? Sim, professor, percebemos. Deus então. Yupi! Já percebi! Já percebi! Espera por mim! Ora, muito bem, vamos então às regras. Vamos ver aqui as regras da multiplicação de números decimais para ver se o Godorico ficou a perceber definitivamente então como é que se multiplicam os números decimais. Então, para multiplicar números decimais, resolvo o algoritmo, ou seja, a conta, como se não tivesse vírgulas. Quando terminar, coloco no produto, ou seja, no resultado, tantas casas decimais quantas as que tiver o multiplicando em conjunto com o multiplicador. Temos aqui a conta, então. E temos uma casa decimal no multiplicando, mais uma casa decimal no multiplicador, o que dá duas casas decimais no produto. Exatamente. E esta é a regra da multiplicação de números decimais. E agora a divisão. Então, para dividir números decimais, resolvo o algoritmo como se não tivesse vírgulas. Quando terminar, coloco no quociente tantas casas decimais quantas as que tiver no dividendo menos as do divisor. E no resto, coloco o mesmo número de casas decimais do dividendo. Cá temos o exemplo. E temos duas casas decimais no dividendo menos uma casa decimal no divisor. 2 menos 1 dá uma casa decimal no quociente. E no resto, tenho que ter o mesmo número de casas decimais do dividendo. Então, duas casas decimais no resto também. E espero que o Godorico agora tenha percebido desta vez. Então, beijinhos e abraços.